eu entendi o que você falou, mas eu colocaria assim, às vezes a gente está colocando no papel pensamentos que também estão contaminados pelo medo, por uma insegurança, né, por um problema. A grande questão, que aí eu aproveito que você fala, e na minha opinião, é que quando a gente consegue, por exemplo, estar escrevendo alguma coisa, mas eu estou numa conexão diferenciada, Exato. né? Aí sim, o colocar no papel me ajuda, porque eu estou recebendo uma informação, entre aspas, mais pura, né? Da minha intuição, dos meus insights, aí me ajuda bastante. Sem a gente perceber, nós somos conduzidos por isso. Então, quando eu começo a entender esse processo, eu preciso modificar internamente esse modelo. E as minhas crenças entram o quê? Entram valores, entram coisas da forma que eu fui criado, entram as minhas referências, entram experiências que eu tive, entram referências que eu tenho na vida. Aquela pessoa interessante, é uma referência, como ela age, como ela não age. Eu vou criando um arcabouço de decisão, um modelo de decisão. E isso molda a vida, né? Conforme a gente for caminhando também, vão provocando insights, vão provocando questionamentos. Cada aula dessa, vocês vão ter um caderno de atividades para se fazer depois, tá? Então, nesses exercícios, eu vou provocar exatamente o que você está falando, tá? A pessoa trabalhando suas crenças, suas questões do inconsciente. A diferença, e aí que é um ponto importante, no subconsciente, que a gente vive coisas, elas têm uma alta carga emocional. O subconsciente, ele é misturado com carga emocional. E às vezes, quando eu não resolvo aquilo e aquilo me machuca, isso vai ficar lá dentro guardado, porque tem um campo emocional muito forte. Então, quando eu escrevo ou falo com alguém, eu estou falando num campo racional. E eu não atinjo isso. Então, para complementar agora o que você perguntou, eu só vou atingir isso quando eu estiver em estado alterado de consciência, quando eu estiver bypassando o meu lado consciente. Quando você consegue, por exemplo, porque o que conecta todo mundo com o universo, com a vida, com tudo isso, é o campo emocional, né? Eu posso querer fazer uma coisa, mas se eu tiver algum bloqueio lá dentro, inconscientemente, aquilo não acontece. É como se fosse um balão. Eu quero subir, atingir uma frequência lá em cima, mas tem tanto peso me puxando para baixo e que eu não atinjo. Então, quando eu vou manifestar a minha cocriação, eu estou cocriando sempre, sempre. A questão aqui do nosso trabalho é fazer isso consciente, direcionar o meu caminho. Mas só que aí a minha cocriação sai contaminada, e por situações que às vezes eu nem sei que eu tenho, porque na minha história de vida, e eu trabalho também em atendimentos, né, em consultório, nós temos pessoas, às vezes, que se posicionam em situações que nem sabem o que aconteceu. Ou a mente apagou, porque doeu tanto, foi tão traumatizado, que aquilo vai como se fosse para baixo do tapete, vai lá para baixo. E a pessoa continua a vida. Mas não é que não sinta, porque aquilo está reverberando dentro dela, né? Mas isso vai gerar comportamentos, padrões de comportamento. Então você só vai conseguir ter acesso a isso nesse estado alterado de consciência, ou numa meditação, ou nos insights, que essa é a proposta aqui do curso. A gente vai ter uns deveres de casa. Isso é importante, né? Porque senão o racional não permite, porque o racional tem as defesas. Então, temos que entender que o que é isso do subconsciente? Uma parte são as crenças. E eu nem sei que eu tenho. Crença é naquilo que eu creio, que eu acredito, né? Crenças é isso. Então, a crença não é ruim, porque a crença é o que eu creio. O problema é se a crença for enfraquecedora, me limitar. Agora, as crenças boas são ótimas, porque me dão força, me dão vontade. São as crenças que me fazem reagir às coisas, né? Isso é bom, isso não é mal. Não. A experiência é algo que você vive. Você pode ter uma experiência boa ou uma experiência não tão boa, Hum. né? Pode gerar dali uma referência da experiência, um padrão positivo,
ou também pode derrubar uma pessoa. Fácil crédito. Ótimo, legal. Imagina que uma pessoa do teu campo de trabalho vai fazer uma apresentação numa empresa com um alto potencial de negócios. Sim. Mas essa pessoa que vai fazer essa apresentação está insegura, porque vai se expor, vai falar em público. E quando ela entra no auditório, é um auditório com mais de 100 pessoas, 150, 200 pessoas. Quando ela olha, dá aquele frio na barriga, a perna treme, né? E quando ela começa a falar, começa a gaguejar, as pessoas perguntarem, e ela, sob tensão, sob estresse, perde o raciocínio, e aquilo é um caos. É um caos. Essa experiência vai marcar essa pessoa dependendo da intensidade que ela der. E a gente vai falar, eu estou falando, a gente vai falar lá na frente, então a gente vai sempre recuperando isso. Existe um fenômeno na nossa mente que é o que eu chamo de generalização. Nesse fato, isso pode ser qualquer coisa, isso é um exemplo. Qualquer situação onde a gente não é bem sucedido, a coisa acontece. Isso vai acontecer de tal forma que, numa próxima situação que houver alguma discussão, essa pessoa vai pensar assim: não, eu não sou boa em falar em público. Mente da pessoa vai falar assim: isso vai acontecer de novo. Daqui a pouco, isso entra com uma conclusão definitiva. Eu não consigo falar em público. E aí vem o carimbo e rotula, né? E isso funciona em várias coisas. Então, se a gente não tomar cuidado, essas situações vão nos marcando. Olha, é uma experiência. Agora, uma experiência pode ter sido boa também. A pessoa fala assim: poxa, olha, eu fui muito mal. Agora eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou me dedicar. E pode daí tirar uma boa experiência desse processo. Então, a experiência em si, dependendo de como nós a encaramos, ela pode ser positiva ou negativa.